Sabe aquela história de que saco vazio não para em pé? Pois então, isso também se aplica às construções. É que sem elementos de fundação, nenhuma obra passa o alicerce. É por isso que sabe aquela história de que saco vazio não para em pé? Pois então, isso também se aplica às construções. É que sem elementos de fundação, nenhuma obra passa o alicerce. É por isso que existem as estacas, que são estruturas fixas que permitem transferir as cargas da construção para o solo. Mas olha, para projetar melhor o uso das estacas, algumas coisas têm de ser consideradas, como os parâmetros de resistência do solo, a profundidade máxima de apoio e os tipos de estacas mais apropriados ao projeto. Além disso, um dos fatores mais importantes é a capacidade de carga. Essa capacidade é determinada em função da resistência lateral RP, a partir do solo que envolve o fuste, e da resistência de ponta RL, com o solo no entorno da ponta. Para medir essa carga, existem métodos baseados em fórmulas teóricas estáticas, fórmulas teóricas dinâmicas, métodos semi-empíricos ou ainda provas de carga. Os métodos teóricos são baseados nos princípios da mecânica dos solos. Embora tenham uso mais restrito, são importantes para entender a relação de forças que incidem sobre o maciço de solo. Já os métodos dinâmicos se baseiam na capacidade de carga de estacas cravadas, podendo determinar a deformação plástica na cravação, que é a nega, e o deslocamento elástico, que é o repique. Os métodos semi-empíricos, por sua vez, são os mais difundidos e dependem do tipo de estaca e do tipo de solo. No modelo Aoki Veloso, por exemplo, a relação entre as resistências lateral e de ponta é medida no ensaio de penetração de cone CPT, ou por correlação com SPT. No modelo Decour e Quaresma, por sua vez, essa relação é somente por meio de SPT. Por fim, existem ainda as provas de carga estática, que buscam reproduzir as condições reais da fundação, incluindo a geometria, a técnica construtiva e o tipo de carregamento. Essa prova é o método mais confiável de avaliar a capacidade de carga de estacas isoladas, assim como seu comportamento na relação carga-recalque. Além da capacidade de carga, outro aspecto importante no estudo das estacas é o ensaio de integridade. Esse ensaio é aplicado especialmente para estacas moldadas em loco, permitindo um controle de qualidade da concretagem que indica falhas, fissuras, estrangulamentos ou alargamentos. No Brasil, um dos testes de integridade mais aplicados é o Pile Integrity Test. Nele, um martelo de mão é utilizado para gerar uma onda que percorre a estaca até ser captada por um acelerômetro de alta intensidade. Desse modo, é possível identificar a existência de defeitos. Para você entender melhor o processo de estudo e aplicação das estacas em um projeto, acompanhe essa reportagem. Ver uma construção como essa tomar forma e caminhar para o fim de sua execução é emocionante, né? E garantir que a obra esteja segura atesta o sucesso do projeto. Afinal, caso algo esteja errado com as estacas, estruturas que transferem as cargas da edificação para o solo, tudo pode acabar indo direto para o chão. Para evitar que isso aconteça, existem alguns métodos capazes de identificar problemas estruturais nesses pilares. Os principais são três, que seria a prova de carga estática, o ensaio de carregamento dinâmico e o ensaio de integridade. Mas existem outros, tá? Mas digamos assim que esses têm um predomínio absoluto no dia a dia da construção civil. Dentre essas ferramentas de controle de qualidade que o engenheiro cita, o ensaio de integridade tem uma aplicação bem interessante. O pitch, que é um dos mais utilizados no Brasil, baseia-se no uso de um acelerômetro e alguns golpes de martelo na estaca, o que gera uma onda de tensão que percorre todo o comprimento da estrutura. Essa onda refletida é que nos indica como a estaca está, tá? Então, a partir do momento que ela foi até o final da estaca e retornou, a gente sabe, no mínimo, que a estaca é contínua. Se tiver uma reflexão
que, vamos supor, gerada em função de uma redução de seção, a onda ainda assim prossegue, só que a gente tem uma reflexão que ocorre antes da onda chegar na base da estaca. Então isso já, vamos dizer assim, já acende uma luz que ali tem um problema na estaca. O ensaio em si não fornece nenhum diagnóstico, mas permite analisar o sinal gerado. Isso possibilita, por exemplo, classificar os tipos de estacas. A gente classifica estacas em estaca contínua, tá? Uma estaca com uma anomalia, que seria um problema de pequena intensidade, estacas com forte anomalia ou com dano, tá? E por fim tem um sinal inconclusivo, que é uma estaca, vamos dizer assim, que tem um problema no topo, a gente não consegue diagnosticar o final da estaca. Diante disso, fica mais fácil definir as possíveis verificações para que a obra possa prosseguir com segurança. No caso de estaca contínua e com anomalia, a gente recomenda que a obra pode prosseguir normalmente, tá? Forte anomalia ou dano, a gente já recomenda que seja tomada alguma precaução, tá? Se o calculista chegar à conclusão que aquele problema não pode ficar naquela condição, aí a gente recomendaria o quê? Ou uma prova de carga estática, ou um ensaio de carregamento dinâmico, ou, eventualmente, já entrar com a solução. É importante lembrar que esse teste não é recomendado para estacas metálicas ou pré-moldadas. O alcance do sinal que a gente tem, ele é função da área da seção maciça da estaca. E as estacas metálicas, essa área é muito pequena. E também no caso de estacas pré-moldadas, tá? Estacas cravadas, porque o próprio procedimento de instalação da estaca, que é por impacto, gera fissuras. Pois é, checar a necessidade do ensaio de integridade e aplicá-lo é muito necessário. Afinal, com tudo dentro dos conformes, mais um passo é dado para que a construção alcance esse patamar com segurança. Viu só a importância do estudo das estacas na estruturação de uma obra? Então continue se aprofundando nesse assunto. Até mais!